Olá, pessoal! Bem-vindos! Olha, hoje a gente vai mergulhar numa filosofia de mudança que, sinceramente, vai muito além daquela conversinha de sempre sobre dieta e exercício, sabe? A proposta aqui é bem mais profunda. É uma reestruturação total da nossa mentalidade para a gente conseguir resultados que de fato durem. E o ponto de partida de tudo isso é uma frase. Uma frase super simples, mas que tem um poder de transformação gigantesco do Guto Galamba. Foco no que controla. É isso. Essa é a chave que abre a porta para uma nova maneira de enxergar nossas próprias ações e tudo à nossa volta. É basicamente o pilar de tudo que a gente vai conversar aqui. Beleza? Vamos direto ao ponto. A grande sacada é a seguinte: saúde, aparência, até a nossa vida financeira, nada disso é o problema em si. São, na verdade, consequências. Consequências de comportamentos que a gente teve lá atrás. E quem é que guia esses comportamentos? A nossa mente, né? Seja de forma consciente ou, na maioria das vezes, inconsciente. Então, peraí. Se a mente é que está no comando, por que é tão difícil manter o rumo? Pois é, o Guto Galamba aponta para 5 grandes, digamos, armadilhas mentais que a gente usa para fugir do desconforto. Vamos dar uma olhada em quais são elas. Tá aí. Essas são as 5 grandes fugas. Pensa nelas como válvulas de escape, sabe? São mecanismos que a gente aciona para lidar com o tédio, com o estresse, com aquelas emoções mais complicadas. Sabe quando o dia foi péssimo ou a cabeça não para? A gente corre para uma dessas coisas buscando um alívio rápido, uma recompensa imediata. E o mais maluco disso tudo é como esse ciclo vira um hábito, quase no piloto automático. Pensa só, depois de um dia super produtivo, de se comportar direitinho, vem aquela vozinha na cabeça: "Ah, eu mereço um chocolate." Isso, muitas vezes, é um eco lá da infância, quando a gente ganhava um doce por ter sido uma boa criança. A mente só busca recompensa, sem nem parar para pensar de onde vem essa vontade. E isso leva a gente para uma divisão que é fundamental. De um lado, a mentalidade que a gente pode chamar de infantil. Ela reclama. Por quê? Porque reclamar, no fundo, é um jeito de pedir atenção. É torcer para que alguém venha e resolva o problema para a gente. Já a mentalidade adulta, essa é diferente. Ela não fica esperando. Ela assume a bronca e parte para a ação, para resolver. Ok, muito bom. Mas e aí? Como é que a gente sai dessa mentalidade infantil e larga essas fugas para finalmente retomar o controle? A resposta está em entender um poder que a gente já tem: o poder de escolher. Vamos ver como isso funciona na prática. A nossa mente basicamente trabalha com 3 tempos. O passado, o passado é feito de memória, né? Não dá para mudar. O futuro é uma visão, algo que a gente imagina, mas que ainda não chegou. E o presente? O presente é o único lugar onde a mágica acontece. É aqui e agora que a gente tem controle total através do que a gente faz, da nossa ação. E olha que interessante, a própria palavra decisão já entrega o jogo. Ela vem de cisão, que significa o quê? Um corte. Então, quando a gente decide alguma coisa, a gente está literalmente cortando fora os comportamentos de agora que não servem para construir aquele futuro que a gente quer. É uma ruptura. Tá, mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como é que a gente pega esse conceito, que é super poderoso, de focar na ação do presente e transforma isso em algo prático para mudar nosso corpo e nossa saúde? É exatamente aqui que a filosofia vira prática, que a coisa acontece. O Guto Galamba organiza essa aplicação em 5 pilares. Pensa neles como as bases que vão sustentar essa nova mentalidade numa rotina diária. Uma rotina que a gente consegue controlar. Vamos passar por cada um deles rapidinho. Primeiro, o treino diário. Ele é chamado de hábito angular, porque quando a gente treina, todo o resto fica mais fácil. Fica mais fácil comer bem, beber água, uma coisa puxa a outra. Depois, claro, hidratação e nutrição planejada, que são a base de tudo. Aí vem a regulação do sono, um pilar que muita gente esquece, mas que é crucial. E por último, algo fundamental: o ajuste de dopamina, que nada mais é do que treinar o nosso cérebro para sentir prazer nas coisas certas, nas atividades saudáveis, em vez de ficar correndo atrás daquelas recompensas fáceis das fugas mentais. E por falar em regras simples, olha só essa da hidratação. É 1 litro de água para cada 20 quilos de peso. Simples assim. Não tem como errar. É uma meta clara, fácil de medir e, o mais importante, está totalmente sob nosso controle no agora. Agora se prepara que esse conceito aqui é genial. Em vez daquela ideia de dia do lixo, o Guto fala em alimentos da diversão. A sacada não é se recompensar no fim de semana, é aprender a conviver com as comidas que a gente gosta, colocando elas no dia a dia em porções pequenas, controladas. Sabe o que isso faz? Treina o cérebro a não enxergar esses alimentos como algo proibido,
que é o que os torna tão irresistíveis. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de forma perfeita. A meta não é cortar para sempre o que se gosta. É desenvolver o autocontrole, a maturidade para saber lidar com aquilo. A responsabilidade é nossa, não é do coitado do chocolate. Para a gente entender de vez essa filosofia, nada melhor do que uma boa história, né? E essa é uma experiência real que o Guto viveu lá na Amazônia e que, olha, resume perfeitamente a essência do foco no que se controla. Imagina só a cena. 14 dias no meio da floresta amazônica. Sem celular, sem TV, sem álcool, sem aquelas comidinhas de conforto, sem sexo, nada. Todas aquelas fugas do mundo moderno foram arrancadas. O que sobra, só você e a sua mente. Um confronto inevitável. Aí ele tá lá, num barquinho, debaixo de uma chuva que não acaba mais, sem nenhuma proteção. O tédio é gigante, o desconforto nem se fala. E naquela tentativa de fugir dos próprios pensamentos, ele vira para o guia dele, um garoto indígena de 12 anos, e pergunta. E a resposta que ele ouve é de uma simplicidade que chega a ser um soco no estômago. Demora até passar. Foi isso. Só isso. E naquele exato momento a ficha caiu com força. E essa é a grande virada de chave. O Guto sacou que a frustração dele não era por causa da chuva. Era por causa da tentativa idiota dele de tentar controlar quanto tempo a chuva ia durar. Ele não tinha controle nenhum sobre a chuva. Zero. O único controle que ele tinha era sobre como ele ia reagir àquilo. Foco no que se controla. Ponto. Quando ele voltou dessa viagem, aquela revelação virou ação na prática. Ele entendeu que precisava fazer aquele corte, aquela cisão, tomar a decisão de cortar da vida dele todos os ambientes, todas as pessoas que o desviavam, que o impediam de focar naquilo que ele podia, de fato, controlar para construir o futuro que ele queria. Então, o resumo da ópera é o seguinte: o verdadeiro poder não está em ter as circunstâncias perfeitas. Isso não existe. O poder de verdade está em dominar a nossa própria mente para colocar nossa energia, nosso foco, somente naquelas coisas que a gente pode de verdade controlar. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar, né? Onde é que a nossa energia está indo embora no dia a dia? Será que está sendo gasta nas coisas que a gente pode mudar com uma ação agora, no presente? Ou será que a gente está gastando energia com aquilo que, assim como a chuva lá na Amazônia, simplesmente vai demorar até passar?